Recentemente, reunido com o nosso grupo de discipulado Life on Life, nós falávamos um pouco sobre a dinâmica da interação e dos relacionamentos dos nossos dias. E nos lembrávamos, a maioria somos homens de meia idade ou quase lá, lembrávamos quando na nossa infância, para falar com alguém fora de casa, nós tínhamos que recorrer a um orelhão e usar uma fichinha. Quantos aqui já utilizaram? Se entreguem, fichas de orelhão. Se você tem menos de 35 anos, provavelmente você não é dessa época, você já pegou o orelhão com cartão, já era um progresso. E era muito diferente a dinâmica relacional. Uma pesquisa recente do Elway Research Institute afirma que nós somos bombardeados por aproximadamente 35 mil mensagens por dia. 35 mil mensagens por dia, quer por outdoors, televisão, filmes, rádios, Twitter, Facebook, Instagram e o terrível WhatsApp. Eu tive a curiosidade de ir, enquanto preparava esse sermão, só contar os grupos de WhatsApp. Eu encontrei no meu WhatsApp 42 grupos ativos. Essa é a razão pela qual nós recebemos tantas informações, mas nos perguntamos com sinceridade, com quantas pessoas de fato nós nos comunicamos? Em meio a este turbilhão de informações e comunicações e interações. É possível que em algum momento, em meio à correria do ativismo, ao tentar responder a alguém, você não falou o que gostaria de falar. E foi mal compreendido e disse, bem, mas não era isso que eu quis dizer. Ou quem sabe foi traído pelo terrível corretor automático. Quantos não? Me recordo que uma vez, respondendo a uma irmã, com carinho e brincadeira, eu digitei amém, santa, porque somos santos no Senhor. E não percebi que o corretor tinha colocado amém, Satã. E só depois a irmã perguntou, o que, pastor? E daí, para me explicar, eu tive que parar todas as atividades e dar uma atenção exclusiva. A verdade é, queridos, que, como bem disse o grande best-seller John Maxwell, grande best-seller na área de liderança, em seu livro Todos se comunicam, poucos se conectam, nós vivemos nessa geração, onde dificilmente as pessoas conseguem desenvolver relacionamentos significativos. Dificilmente nós conseguimos qualidade relacional em meio à louca agenda que possuímos. Durante esse culto, em alguns momentos, você será tentado a olhar o seu celular e checar algumas das suas redes sociais. É este o mundo que nós estamos inseridos. Mas eu gostaria de olhar com vocês para o nosso modelo supremo, aquele que se fez carne, o Deus homem, que viveu uma vida perfeita para nos resgatar do poder do pecado e nos libertar da futilidade que este pecado trouxe sobre as nossas vidas, o nosso Jesus Cristo, e observar como Ele administrou as próprias demandas de sua vida, demandas relacionais, para que Ele pudesse viver uma vida relacional que glorifica a Deus. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, e nós leremos a partir do versículo 35. Diz a palavra de Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar conosco. Ó Pai, que privilégio temos de, numa época de tantos ruídos e informações, nós pararmos no dia que o Senhor ressurgiu dentre os mortos e conquistou definitivamente a nossa vitória, libertação do poder do pecado. Neste dia, estarmos reunidos em Tua presença como igreja, em adoração. E é nesse instante em que a Tua palavra foi lida, que nós queremos reconhecer a nossa incapacidade, pela nossa própria força, de ouvir a Tua voz, ou de comunicar a Tua vontade. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos a nos conectarmos contigo em comunhão e ouvirmos com clareza a voz do nosso Deus, acerca da sua vida devocional e de relacionamentos significativos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do Evangelho de Marcos. Como cada evangelista tem uma ênfase distinta, vocês lembram bem que Mateus tem a preocupação de apresentar a Cristo como o Messias, o Rei dos Judeus, e Marcos agora o apresenta como o Filho de Deus. Esta é a primeira declaração do Evangelho de Marcos. Se vocês observarem rapidamente, o verso 1 do capítulo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é apresentado por João, o evangelista, como o unigênito, o único Filho do Altíssimo. E agora, após Marcos fazer esta apresentação de Jesus como Filho de Deus, nos versos seguintes e nos próximos eventos, ele trará algumas circunstâncias, feitos e realizações que respaldam a sua declaração. Essa a proposta de Marcos em sua tese. Desde a vinda do grande arauto, aquele que preparou o caminho, o maior de todos os profetas, João Batista, até o testemunho de Cristo acerca de quem João era e o encontro, porque muitos dos irmãos sabem que durante o primeiro ano do ministério de Cristo, João Batista ainda estava exercendo o seu ministério, estava acabando de preparar o caminho em regiões onde Jesus não havia chegado ainda. É após o término do primeiro ano que João Batista é morto e Jesus, então, ele passa a desenvolver com maior ênfase o seu ministério. Mas nesse período eles se encontram e nós temos o batismo de Jesus, onde uma experiência gloriosa se manifesta. Após ser batizado, o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, uma voz audível, não nos corações, mas todos ouvindo, ecoa do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se deleita. Todos esses eventos respaldavam o ministério de Jesus. A grande tentação, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, antes de dar início ao seu ministério. E após essa grande tentação, nós percebemos que Jesus, de fato, começa o seu ministério na Galileia, conhecida como Galileia dos Gentios, a terra que habitava nas trevas, uma região menos prestigiada, uma região onde no período interbíblico, intervalo do Antigo para o Novo Testamento, muitos judeus fizeram algo que Deus havia advertido a não fazer. Se casaram com mulheres pagãs ou deram as suas filhas para homens pagãos. O povo se corrompe, de modo que a Galileia existia muitas pessoas corrompidas em sua fé. E é exatamente nesta região de apostasia, nesta região de abandono à lei do Senhor, de distanciamento de Deus, que Jesus intencionalmente começa o seu ministério, escolhe 12 homens improváveis e começa a realizar prodígios. Se vocês observarem a partir do verso 21,
Alguns sinais se manifestam desde a expulsão de demônios, que era uma prerrogativa do Messias. Quando ele viesse, muitos cativos seriam libertos, e também várias curas extraordinárias, vários milagres. Todos esses apontavam como respaldo para a declaração inicial de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas quando nós nos deparamos com os eventos a partir do verso 32, e mais especificamente o verso 35 que nós lemos, nós encontramos um respaldo da filiação de Cristo no Deus glorioso Criador, em algo que é ordinário, em algo que não nos chama tanto a atenção como a voz audível que ecoa do céu, como os demônios expulsos daqueles homens e mulheres cativos, muito menos dos milagres e curas extraordinárias. Nós encontramos o respaldo da filiação de Cristo em sua vida relacional. Para sermos mais específicos, no relacionamento que ele cultivava com Deus Pai. E através da vida relacional do nosso Mestre, o nosso Redentor, nós encontramos o padrão de como devemos administrar a nossa vida relacional e a nossa agenda. Mesmo em outra época, com demandas distintas e com tanta tecnologia, nós podemos sim aprender através da vida devocional do nosso amado Salvador. E uma primeira preciosa lição que eu encontro nesse texto é que Jesus, ele separou um tempo sacrificial para a vida de comunhão com Deus. Ele separou um tempo de sacrifício para se relacionar com o seu Deus. Observe novamente o verso 35 que nós lemos. Veja o que diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se você ler exclusivamente o verso 35, você não entenderá como estava a agenda de Jesus. Mas quando você observa a partir do verso 29, ali está relatando o ministério de Jesus na Galileia, o início das suas ações. No verso 29 até o versículo 31, ele cura a sogra de Pedro, que estava com uma febre alta. E a partir do verso 32, já no final do dia, veja o que acontece. Quando o texto diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus, o quê? Juntos? Todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, tente se imaginar neste cenário. No início do ministério de Cristo, ele teve um dia ativo, intenso, mesmo sendo solteiro e não tendo filhos, ele já estava no exercício do seu ministério, pregando o evangelho, ou o evangelho do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ainda à tarde, chega na casa de Pedro, ouve as demandas, ora por aquela mulher, ela é curada, e já no finzinho, ele chega então nesta aldeia, e o texto sagrado diz que a comoção naquele pequeno povoado foi enorme, de modo que na casa onde ele estava, levaram todos. Por ser uma narrativa, nós não acreditamos que é uma hipérbole, uma linguagem exagerada, mas assim como a notícia corria, que existia um profeta ali que estava curando e libertando pessoas, as multidões simplesmente afluíram para a porta daquela casa, já no anoitecer, e o texto sagrado diz que ele curou todo tipo de enfermidade. Nós sabemos, à luz da Escritura, que algumas enfermidades eram patológicas, patologias naturais, como fruto da degradação do corpo em pecado, e outras enfermidades eram espirituais.
eram malignas, colocadas por demônio. Mas o texto sagrado não faz essa distinção, simplesmente diz que Jesus cura todo tipo de enfermidades. E não apenas isso, expulsa vários demônios. Então nós podemos chegar à conclusão, irmãos, que Jesus teve um dia exaustivo. Sabe aquele dia que você acaba e diz: eu estou destruído? Ou como se fala comumente aqui na Paraíba, eu estou só o pó, estou só o projeto. É aquele dia que você não tem força nem para falar mais com ninguém. Jesus era Deus, mas ele era 100% homem, com as mesmas limitações que nós temos. Depois deste dia intenso, e os comentaristas acreditam que ele deve ter dedicado a oração por essas pessoas até aproximadamente a meia-noite, porque ele começa a realizar esses sinais às 6 da tarde, e ele tem um ministério intenso. Então os comentaristas dizem entre 5 e 6 horas de trabalho extra, de hora extra. Então Jesus, como homem, estava exaurido. Mas o texto nos mostra que na alta madrugada, perceba bem, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Aproximadamente entre 4 e 5 da manhã, entre a terceira e quarta vigília da noite, Jesus, ele se levanta para orar. Ele tinha dormido aproximadamente 3 horas, descansado, mas ele compreendia que buscar a presença do Pai, ou separar tempo de qualidade para estar diante de Deus, era a prerrogativa número 1 em sua agenda. Ele era consumido por essa consciência, mesmo as pessoas demandando, porque ele expeliu muitos demônios, ele curou muitas pessoas, mas nem todos foram atendidos. Ele separa este tempo sacrificial para a busca a Deus. E ele, como nosso grande mestre, nós sendo seus discípulos, eu paro por um instante e olho para a atitude e me pergunto: como eu estou administrando as minhas prioridades? Pelo que ou por quem eu me sacrifico? Aqueles que são pais aqui certamente se sacrificam pelos seus filhos. Perdem horas de sono, perdem oportunidade de lazer, perdem talvez algum empreendimento pessoal em detrimento ao bem do seu filho ou da sua filha. E por que fazemos isso? O que nos move? Não é outra coisa senão o amor que temos por eles, que é difícil de expressar. Era essa a motivação da atitude de Cristo, quando no início de um ministério, de uma vida muito ativa, ele tira este tempo sacrificial para a vida de comunhão e intimidade com Deus. Nós temos aqui pessoas nas faixas etárias mais distintas, desde crianças, adolescentes, jovens adultos, pessoas de meia idade e terceira idade. E todos aqui possuem demandas diferentes também, que a vida nos traz. Todos aqui, dentro da sua realidade, possuem a sua própria agenda cheia, ou de necessidades reais, ou de necessidades que as pessoas nos impõem. Mas a verdade é, queridos, que independente de como esteja a sua agenda, eu lhe pergunto: que tempo nós temos separado para a vida de intimidade com Deus? Interessante que o pregador reformado batista Paul Washer, ele declara que tantas vezes em nossas realizações, no cumprimento da nossa missão, o que nos falta não é conhecimento para realizar a missão. O que nos falta é a autoridade que flui de uma vida de comunhão com Deus. Lembrem-se que Jesus estava exercendo o seu ministério sob o poder do Espírito Santo.
Ele havia se esvaziado naquilo que os teólogos chamam de kenosis, o que é descrito ali no texto de Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão temporariamente do atributo de onisciência, de onipotência, e vivia como homem. E é por isso que, percebendo esta realidade e esta prioridade, nós aprendemos também, através da vida devocional do nosso Senhor, e o que deve ser prioridade em nossos relacionamentos, porque ela expressava sua total submissão à vontade do Pai. A vida relacional de Cristo demonstrava quão submisso ao Pai ele era. Quando nós olhamos novamente para o versículo 35, na parte B, quando diz que ele saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. A palavra no original grego para deserto aqui é eremos, que ela é traduzida como deserto outras 4 vezes aqui no Evangelho de Marcos, mas nesse texto específico, nessa passagem, ela é traduzida como um lugar isolado. Jesus compreendia que diante das muitas vozes que clamavam por sua ajuda, e as necessidades eram reais, afinal de contas, pessoas possessas ou possuídas por demônios, aqueles que aqui estão, que já tiveram essa triste experiência ou que nos assistem, sabem quão dolorosa ela é. Muitas estavam ali desesperadas ou com enfermidades as quais não existiam tratamento, muitas delas, ou eles não tinham recursos. Então, as demandas, muitas, expressavam necessidades reais. Mas Jesus compreende que para ele ter uma vida relacional de qualidade com Deus, ele precisava bloquear a sua agenda, bloquear as vozes que ecoavam ao seu redor e ir para um lugar isolado. E aqui não era um deserto com características geográficas ou climáticas, mas era um lugar de isolamento, longe das pessoas, onde ele podia falar e ouvir a voz de Deus. É interessante que 3 vezes Marcos nos diz que ele foi para este lugar isolado. Também no capítulo de número 6, também no capítulo de número 14. Marcos mostra a sua filiação através da qualidade relacional que ele manifestava com o Pai. A oração era algo imprescindível na vida de Jesus como homem. Na qualidade relacional, ele orou em todo o tempo. Ele ora antes do seu batismo, se você observar aqui no capítulo de número 1. Ele ora antes de escolher os 12 homens nos quais ele iria investir a sua vida. Ele ora antes de alimentar as multidões. Ele ora na transfiguração. Ele ora antes de ensinar os discípulos a orar. Vejam, ele não era um homem afligido pelo pecado como nós somos, mas mesmo assim, em todo o tempo, ele orou. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro, ele ora antes da última ceia com os discípulos, ele ora no Getsêmani, e finalmente, ele ora na cruz, dizendo: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A oração não era uma obrigação, mas era um senso de dever que o levava ao prazer, à comunhão. E por que ele fazia isso, irmãos? Porque a vida de oração, ela expressa a dependência que nós manifestamos ou não para com Deus. A submissão que nós temos ou não temos à vontade de Deus. Cristo, como um filho perfeito, ele, além de separar esse tempo sacrificial, ele se dedicava isoladamente a falar e a ouvir a voz de Deus em seu coração. Nós nos reunimos como igreja em apenas um culto, ou 2 cultos dominicais, para aqueles que estão às 9 e às 18 horas. No restante da semana, irmãos, aqueles que não fazem parte de nenhum grupo de discipulado, ou algum eco, ou os encontros no Crescer, este momento é o único momento onde você escuta a palavra de Deus exposta.
Você acha que isso é suficiente? Por mais que o culto público seja essencial para a vida de comunhão com o Senhor, ele não é suficiente. E Jesus deixa isso muito claro quando ele continuamente busca ao Pai no lugar isolado, ouvindo a voz do Senhor, e essa é a razão pela qual Paulo, quando instrui os Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, orem em todo tempo, busquem em todo tempo, porque diante das 35.000 mensagens que nós falamos no início desse sermão, que nós recebemos diariamente, nós só conseguiríamos ouvir a voz de Deus ecoando em nossos corações e nos orientando se tivermos uma vida de oração intensa. Não adianta sabermos o que é oração, não adianta, como igreja reformada, sabermos todos os princípios que Cristo estabeleceu no Pai Nosso para a oração, se nós não fizermos disso um hábito, se nós não fizermos disso parte da nossa vida. O maior teólogo reformado, João Calvino, no primeiro livro de teologia sistemática reformado, que são as Institutas de Calvino, o maior capítulo não é dedicado à regeneração, não é dedicado à predestinação, não é dedicado à escatologia. O maior capítulo das Institutas de Calvino é dedicado à oração. E não apenas isso, ele foi um homem de intensa oração. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse que ele nos enviaria, assim como o Pai o enviou, ele nos enviaria, não para um parque de diversões, não para vivermos em nossos guetos isolados, só como cristãos, blindados de toda e qualquer ação nociva, não. Ele disse que nos enviaria como ovelhas para o meio de lobos vorazes, devoradores. E nós precisaríamos ser, em alguns momentos, prudentes como a serpente, mas em outros momentos nós precisaríamos ser simples como a pomba. E eu tenho certeza que todos nós aqui, em alguns momentos em que nós deveríamos ser pomba, nós fomos serpente. E o que aconteceu? Nos demos mal. Ou deveríamos ser serpentes e fomos pomba. E os resultados são os piores possíveis. Porque é tão somente através de uma vida de íntima comunhão com Deus, que Ele já nos proveu, através do Paráclitos, do Consolador, do Advogado que habita em nós. E esta comunhão é cultivada pelo meio de graça chamado oração, que nós temos a capacidade de discernir qual é a vontade de Deus em cada evento diferente, em cada quadro distinto da nossa caminhada. Como bem disse o salmista no Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. Cristo fez isso com excelência, com perfeição, e em todo o tempo buscava a Deus. Isso se replicou na vida dos apóstolos. Toda a sua ação e todas as suas decisões não eram frutos da sua volição casuísta, mas era fruto da orientação dada por Deus. Se você abrir a sua Bíblia por um instante em Atos capítulo 16, versículo 6, vejam como a comunhão com Deus, numa vida de oração, norteou também o ministério do apóstolo Paulo. Atos 16. Atos 16, versículo de número 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Vamos ler juntos? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade,
À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que experiência gloriosa, irmãos, que Paulo descreve da orientação de Deus em suas decisões, em suas escolhas no cotidiano, e isso era fruto de uma vida de comunhão. E sabe qual foi o resultado? Através dessa mudança radical que o Espírito Santo trouxe, na direção que eles seguiam, nasce uma igreja chamada Filipos, uma das mais abençoadas e gloriosas igrejas no ministério do apóstolo Paulo. Tudo isso se deu através de uma vida de intimidade e busca contínua e submissão à vontade do Pai. Eu me recordo que, certa feita, aconselhando uma ovelha no Japão que estava muito desejosa a voltar ao Brasil, ou melhor, já tinha tomado a decisão, depois de viver quase toda a sua vida ali. Essa é uma angústia da maioria dos imigrantes, eles desejam retornar à pátria. E eu fiz uma pergunta àquele irmão: meu irmão, você tem orado para saber qual é a vontade de Deus acerca dessa decisão? E ele, com muita naturalidade, olhou para mim e disse: eu não, pastor. Eu disse: mas por que, meu irmão? Ele diz: vai que Deus fala que é para eu não voltar. Então, às vezes, nós negligenciamos a vida de intimidade porque não estamos dispostos a ouvir a voz do Espírito de Deus, não através de um profeta mirabolante, mas através da própria Escritura, ou dos princípios, ou o testemunho interno do seu Espírito dizendo: é esse. Porque existem muitas decisões ou escolhas que vamos fazer, que lá no fundo, nós escutamos a voz do Espírito falando ao nosso coração e à nossa consciência que não devemos fazê-lo, mas lutamos contra a vontade de Deus e colhemos os terríveis frutos disso. Finalmente, eu percebo através da vida de Cristo e da priorização da devoção em comunhão do nosso Salvador, é que a vida de oração precedia a vida de realização. O ser da presença de Deus vinha antes do fazer. Observe o versículo de número, voltando ao capítulo 1, observe o versículo de número 36. O texto diz: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Uma pausa. Observem que as demandas não diminuíram. Não diminuíram. As pessoas demandavam a Cristo o tempo inteiro. Ele não curou todos da multidão que estavam à porta. Ele não atendeu a todos. Talvez aquelas pessoas com uma compaixão exacerbada, que querem ser melhor do que Deus, podem dizer: como pode? Ele, sendo a encarnação do amor, não curou a todos, não atendeu a todos. As demandas existiam e sempre vão existir, e saiba, meu irmão, as pessoas vão sempre te demandar, sempre. Começando de cônjuge, a filhos, a colegas, amigos, trabalho, sempre existirá demandas maiores do que as que você pode cobrir. A pergunta que eu vos faço, ou devemos nos fazer, é: quem determina o que realizamos? São as pessoas que nos demandam ou é o próprio Deus? A vida de oração de Cristo foi essencial, como já falamos, para que ele discernisse quais são ou quais eram os limites relacionais, o que ele deveria considerar como periférico e no que ele deveria focar, em quem. Porque quando Pedro estava desesperado procurando e chega e diz: Senhor, o Senhor aqui orando, as pessoas estão lá precisando.
Olhem a resposta de Cristo. Jesus, porém, lhes disse: vamos juntos? Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Antes de realizar qualquer coisa, ele ora e ora intensamente. Ele compreendia que tudo isso era feito pelo poder do Espírito Santo que o Pai colocou sobre ele, ele sendo homem no exercício do seu ministério. Assim nós também devemos compreender que o próprio Cristo, ao nos enviar em missão, ele disse: sem mim nada podeis fazer. A despeito das vossas profissões e realizações, todos nós estamos em missão, e só podemos realizá-la sob o poder do Espírito. Ele prioriza, ele busca, e agora ele está pronto e convicto do que deve fazer. Porque quando ele é demandado a retornar àquela casa e atender as pessoas que estavam ali, a resposta dele é não. Vamos. O meu tempo neste povoado já chegou. Eu devo ir também a outros lugares. E ele tem o discernimento, o senso de local de atuação, mas não apenas isso. Ele tem a compreensão de realização, o que ele deveria fazer. Ele estava sendo demandado a voltar e expulsar demônios de pessoas que ainda estavam cativas e curar a enfermidade de muitos os doentes. Mas o que é que o texto nos diz que ele iria realizar? Ele disse que deveria ir a outros lugares para pregar também naqueles lugares. A prioridade de Cristo em sua missão era a pregação do Evangelho do Reino. Como já foi mencionado, ele começa o seu ministério na Galileia dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado entre vós o Evangelho do Reino. Sendo assim, a voz audível após o batismo, os exorcismos, as curas maravilhosas, tudo isso era apenas pano de fundo para a pregação, a boa nova, a mensagem de salvação para os perdidos que estavam ali, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha compreensão dessa prioridade. E assim nós olhamos para a igreja de Cristo, para você, eu, cada um, e descobrimos que essa tarefa agora foi entregue em nossas mãos. E Paulo tinha um senso de dever tão aguçado, a ponto dele dizer: olha, para os romanos, eu quero ir ter convosco, eu quero dar frutos, compartilhar dons e colher frutos também aí em Roma, porque sobre mim é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Para quantas pessoas, neste mês de abril, nós estamos no dia 14, errei feio, dia 14 de abril, quase metade do mês. Para quantas pessoas você, meu irmão, em sua missão, levou essa mensagem de esperança? Talvez você ajudou muitos pobres, fez algumas caridades, demonstrou o amor, mas lembre-se que Cristo modelou o propósito da nossa existência. E antes de fazer qualquer coisa, ele ora, busca a Deus para discernir o que era prioridade em sua agenda, e discernindo, ele prioriza o compartilhar da fé. Lembre-se disso. Você está na empresa que você está, com o propósito primário de ser sal e luz e compartilhar a salvação. Você está no hospital, na clínica, na repartição, na família que você está, no condomínio, com o propósito primário de levar a mensagem de esperança que salva o perdido, que é luz para os gentios. Tendo compreendido isso, Cristo, ele o fez. De modo que o próprio Isaías profetizou dizendo: o Senhor me ungiu para pregar boas novas
aos cativos. Existem muitos aí fora, existem muitos ao nosso redor, e nós não iremos alcançá-los pela capacidade cognitiva que Deus nos deu, nós não iremos alcançá-los por toda a informação que nós guardamos através das aulas maravilhosas da escola bíblica dominical com os pastores e presbíteros. Nós não iremos alcançá-los através das ferramentas que o Instituto Kuyper nos concede com doutores e mestres tão capacitados. Tudo isso será utilizado se em uma vida de comunhão e total dependência do Pai nós sairmos em missão. Aí sim, o poder de Deus fluirá de nossas vidas como fluiu da vida do nosso amado Redentor. Nós não podemos, irmãos, negligenciar este meio de graça. Às vezes eu sinto saudade da época em que a vida era mais simples, que a comunicação era mais simples. Porque é verdade que quando nós perdíamos o contato com alguém com quem crescemos juntos, talvez não iríamos vê-los nunca mais. Quem sabe trocar uma carta escrita, mandada pelo correio. Hoje nós estamos conectados com pessoas ao redor do mundo. Alguns aqui têm 5.000 amigos no Facebook, outros talvez tenham 10.000, 20, 30, 100.000 seguidores no Instagram. Mas com quantas pessoas de fato você se conecta a ponto de ter intimidade, qualidade relacional? Nós vivemos uma época de superficialidade, e isso acaba atingindo também a nossa relação com Deus. Às vezes as verdades lidas e cantadas, elas não atingem a nossa alma, elas não fazem parte do que somos, e muito disso é porque negligenciamos esse meio de graça. Eu gosto muito de ler biografias de missionários, os irmãos sabem a paixão que eu tenho por missões, e uma das biografias que até citei recentemente, que me traz grande impacto, é do grande missionário escocês presbiteriano John Paton, um homem que Deus usou com poder no século XIX para alcançar as ilhas do Pacífico Sul, ilhas de canibais, homem que sofreu muito pelo Evangelho. Mas o que me chama a atenção na biografia dele é a influência que a vida de oração do seu pai teve em quem ele era, em quem ele se tornou. E num tributo ao seu pai, ele escreve num diário, relatando que havia um quartinho entre a sua casa e o celeiro onde o seu pai realizava as suas atividades de trabalho. E todas as vezes que ele saía de casa para ir no celeiro ou voltar do celeiro para casa, ele parava ali alguns poucos minutos para a oração. Também, após cada reunião, ele reunia seus 11 filhos, 11 irmãos. Para quem se gaba que tem 3 ou 2, 11 filhos. E se ajoelhava com os 11 filhos ali em oração. E Paton, ele diz que nos momentos de crise, e daí ele relata a seguinte declaração: mesmo que uma catástrofe indizível pudesse banir da minha memória tudo o que diz respeito à religião, e que tais coisas fossem apagadas do meu entendimento, minha alma ainda se recordaria daquelas cenas antigas, se fecharia novamente naquele pequeno santuário de oração, e ouvindo os ecos daqueles clamores a Deus, resistiria a todas as dúvidas com o vitorioso apelo: meu pai andou com Deus, por que eu não? Não posso explicar quanto as orações do meu pai me impressionaram naquele tempo. Nenhum estranho poderia compreendê-lo. Quando de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, em culto familiar, ele derramava toda a sua alma
com lágrimas, em favor da conversão do mundo pagão à adoração a Jesus, bem como em favor à necessidade ou às necessidades pessoais da família. Todos nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo e aprenderíamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Intimidade com Deus. Jesus modelou isso. Vamos orar. Pensando na vida relacional ordinária com pessoas, se eu perguntasse, com quantas pessoas você tem intimidade hoje? De conhecê-las devidamente e saber que elas te conhecem, que elas conseguem ler o seu coração. São poucas. Talvez você não tenha nenhuma. Ainda que esta relação nos falte, na esfera humana, ela não pode faltar com o nosso amado Salvador. Ele deu a sua vida pelos seus amigos, e foi assim que Ele nos chamou. Quem sabe o seu coração já se esfriou há algum tempo dessa comunhão, mas peça nessa manhã: Senhor, reacende a minha intimidade contigo, ajuda-me a ajustar a minha agenda, ajuda-me, Senhor, a selecionar as tuas prioridades. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, nós não queremos, Senhor, não queremos estar dentre aqueles que têm um conhecimento cognitivo extraordinário, profundo, acerca de quem Tu és, de quais são os Teus atributos, mas não Te conhecem na intimidade do coração, na vida de comunhão. Nós Te pedimos, Senhor, como filhos Teus, a graça de podermos parar em meio a tantas demandas como o nosso mestre tinha, e elas sempre existirão, e a simplesmente aprendermos a dizer não àquilo que é supérfluo, aquilo que é fútil, aquilo que não edifica, aquilo que não nos aproxima do Senhor, e estarmos ali, Senhor, sacrificialmente em Tua presença, sabendo que este é o melhor lugar, porque é o lugar onde nós teremos condições de desfrutar da comunhão que nos foi ofertada, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da Tua obra na cruz. Ouvirmos a Tua voz, Senhor. Erramos tantas vezes, porque seguimos o nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada filho Teu no cumprimento da sua missão, a despeito da profissão ou do momento da vida que esteja, a compreender que nós estamos neste mundo como pregadores, proclamadores das boas novas de salvação. E ainda que a maioria nunca suba num púlpito como esse para pregar num culto, mas que no cotidiano, em comunhão com o Teu Espírito, possam abrir os lábios e serem arautos do Evangelho, proclamadores da salvação, para que esta verdade que um dia transformou as nossas vidas, Senhor, transforme também a vida de tantas pessoas que perecem ao nosso redor. Enche-nos de compaixão e de amor por Ti. Nós Te pedimos em nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém.